se você está gostando dos podcasts, tem interesse em ter um podcast também, aqui está o Anchor para você poder baixar, poder fazer um download e poder criar o seu podcast também, né? Então várias pessoas estão baixando o Anchor, criando seu podcast, porque ele tem integração direta com o Spotify, com o Deezer, com o Apple Podcasts e etc. É isso aí, dá um tempinho aí e baixa um Anchor. No episódio de hoje vamos iniciar uma série com 5 partes tratando do tema Independência Brasileira e a crise no sistema colonial. Se já se interessou no assunto, aumenta o volume e se liga no podcast. Eu sou o Vitor Bueno e esse é o Estuda Comigo. Nessa primeira parte, vou iniciar fazendo uma análise da conjuntura mundial da época em questão, tendo como base os aspectos econômicos. Também mapearemos algumas das revoltas coloniais que antecedem os movimentos separatistas, procurando relações entre elas e a conjuntura da crise. É recomendável dedicar atenção especial para as datas mencionadas aqui. Isso porque organizaremos essas aulas de maneira temática, o que significa que falaremos de eventos dos séculos 17, 18 e 19, sem respeitar necessariamente a sequência cronológica em que eles ocorreram. Por volta da década de 750, ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Industrial. Seria errado imaginá-la como um movimento deliberado de modernização da manufatura, fruto de alguma vontade política. A Revolução Industrial foi, na verdade, o resultante da teia de processos históricos, alguns conscientes, outros não. De algum modo, eles se entrecruzam, e naquele período culminam a alteração profunda da dinâmica econômica mundial. Alguns desses fatores foram a facilidade de crédito para a indústria inglesa, dada a profusão de instituições bancárias fundadas no período, as inovações tecnológicas introduzidas na produção, como a máquina a vapor e mais tarde o uso de combustíveis fósseis, dando assim a melhoria da infraestrutura para o transporte de matéria-prima e bens manufaturados. E também a abundância de mão de obra barata nas cidades, resultado da política de cercamento dos campos comunitários, que forçou a saída das massas camponesas de suas terras de origem. As colônias americanas, incluindo o Brasil, também deram sua parcela de contribuição para esse quadro. Delas vieram boa parte do capital que irrigou os mercados europeus e pôde financiar a industrialização inglesa, o que já abordaremos na aula sobre o sistema colonial. A Revolução Britânica abarcou também fenômenos de natureza não industrial. Um deles é a recuperação da economia global por volta da década de 1730, depois da crise do século XVII. Outro é a chamada Revolução Agrícola, isto é, o aumento espetacular da produtividade do campo pela introdução de novas técnicas de cultivo. Esse processo desencadeou ainda um crescimento da população inglesa, uma revolução demográfica ligada à queda de taxas de mortalidade infantil por conta da abundância de alimentos. Por fim, é importante entender que a Revolução Industrial, embora capitaneada pelos britânicos, não foi um fenômeno exclusivamente nacional. No século XVIII, formaram-se bolsões industriais ou de produções agrícolas, modernizando a França, a Alemanha, Espanha. Portugal também tentou consolidar sua manufatura no final do século, mas o processo foi abordado após as invasões napoleônicas e a fuga da família real em 1808. Assim, esse panorama permite captar 3 consequências fundamentais da Revolução: o aumento irreversível da produtividade média da indústria, a nova hegemonia global transferida para a Inglaterra, e finalmente a necessidade por todos os países de uma reorganização de seus modelos econômicos para enfrentarem os desafios impostos pela nova dinâmica mundial. Esses 3 elementos são fundamentais para compreender a natureza da crise da colonização portuguesa. Dessa conjuntura emergiram no plano das ideias a doutrina fisiocrática,
e principalmente o liberalismo econômico, sintetizado por Adam Smith na obra Riqueza das Nações, de 1776. A diferença fundamental entre as duas escolas diz respeito à opinião de seus autores sobre a fonte primária de riqueza. Para os fisiocratas franceses, era a terra, para os liberalistas ingleses, a manufatura. A partir dessa divergência, todos eram unânimes na defesa do livre mercado e da ideia de que a lei natural de oferta e procura deveria regular os preços das mercadorias. Com o novo protagonismo britânico, essas ideias anti-intervencionistas passaram a exercer enorme importância sobre a economia mundial. É evidente que essa crítica ao mercantilismo se dirigia também a um dos mais importantes mecanismos protecionistas do antigo regime, o Pacto Colonial. Havia razões bastante concretas por trás dessa defesa doutrinária. A Inglaterra precisava cada vez mais de novos mercados para poder escoar sua impressionante produção industrial. Assim, a partir das décadas do século XVIII, os ingleses pressionaram os países europeus a adotar o livre comércio em seus domínios de ultramar e abandonar a proteção alfandegária. Firmaram acordos comerciais com as Américas portuguesas e espanhola, intensificaram o contrabando e se aliaram aos comerciantes locais interessados em driblar as exclusividades impostas pela metrópole. Em Portugal, que no período era extremamente dependente dos britânicos, o impacto dessa política foi enorme. Outro golpe desferido no sistema colonial português foi a pressão mundial pelo fim da escravidão, base da produção brasileira. Embora sustentado pela retórica iluminista, a causa econômica do movimento foi a necessidade inglesa de criar novos mercados consumidores, o que não poderia existir em regiões sem uma massa trabalhadora assalariada. A França, em plena Revolução, abandonou o trabalho compulsório em 1794, o que seria revogado em 1802, já sob Napoleão. E a Inglaterra fez o mesmo em 1807. A campanha anti-escravista internacional se associava no Brasil à intelectualidade abolicionista e aos próprios movimentos de resistência negra, embora só fôssemos assistir ao apogeu desses conflitos no período imperial. Os dois acontecimentos políticos mais importantes do século XVIII foram a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Ambos tiveram um impacto profundo sobre o curso da história mundial e significaram, dentre outras coisas, a vitória concreta de ideias antagonistas àquelas que pautavam o pacto colonial. Por conta da conjuntura econômica das décadas precedentes, a Europa assistiu no fim do século XVIII à consolidação de uma imensa classe burguesa, cada vez mais importante política e economicamente. Por meio dos impostos, ela sustentava junto com o restante do chamado Terceiro Estado, isto é, do povo, a aristocracia tradicional, que por sua vez gozava de privilégios políticos exclusivos e via-se ameaçada pelo avanço de reformas que beneficiavam a nova elite empreendedora. Assim, se formou a contradição básica entre nobreza de sangue e burguesia. Países como a Inglaterra conseguiram acomodar esse conflito, mas não a França, onde eclodiu em 1789 a Revolução. Vale a pena elencar seus elementos políticos diretamente ligados à crise em que estamos estudando. Por exemplo, a Declaração da Igualdade perante a Lei de todos os membros da nação, fim dos privilégios de nascimento, eliminação do que restava do ordenamento jurídico feudal, instituição da representação política dos cidadãos, não dos três estados, por meio de eleições, a princípio censitárias, e também formulação de um conceito inovador de legitimidade dos governos, baseado na vontade do povo, não do direito de nascença do rei, uma legitimidade que podia, portanto, ser revogada por esse mesmo povo. Já na Revolução Americana, em 1776, foi inspirada por esse mesmo ideário político geral. Sua singularidade, especialmente importante para entender seu impacto na relação entre Portugal e Brasil, é ser a primeira independência bem-sucedida de uma colônia europeia nas Américas. Outra emancipação política extremamente importante para o nosso continente, embora tanto em escala global, foi a do Haiti,
colônia francesa nas Antilhas. A revolta durou cerca de 10 anos e também foi chamada de Revolta de São Domingos. Já Portugal, no século XVIII, mergulhou numa grave crise econômica. Suas raízes históricas são antigas, remetendo ao período que vai de 1580 a 1640, quando o reino juntou-se à Espanha e formou com ela uma unidade política. Esse arranjo, chamado de União Ibérica, significou na prática a submissão temporária de Portugal à nação vizinha. A época coincide com a perda de boa parte das colônias lusitanas na África e na Ásia, tornando o Brasil sua única fonte significativa de riqueza. Somados à depressão da economia mundial no alvorecer do século XVIII, esses elementos explicam a condição particularmente delicada do país, fatores circunstanciais também que contribuíram com a crise. Em 1755, Lisboa foi destruída por um terremoto e precisou ser reerguida, drenando ainda mais os escassos recursos públicos. A conjuntura da crise também afetava o Brasil, a começar pelo declínio da economia açucareira. Pernambuco, um dos maiores centros produtores, foi invadido pelos holandeses entre as décadas de 1620 e 1650, sendo que a época de ouro dos engenhos do Nordeste coincide justamente com as primeiras 5 décadas do século XVII, quando os holandeses deixaram o país. A lucratividade da venda do açúcar já havia atingido um patamar estável e parado de crescer. A partir do século seguinte, o preço do produto entrou em queda, só interrompida durante a recuperação curta e passageira nas últimas décadas do século XVIII. O declínio do ouro ocorreu no mesmo período, sem contar as invasões espanholas que precisariam ser combatidas na região do Rio da Prata. Trataremos agora de algumas das revoltas coloniais. A primeira explodiu no Maranhão no ano de 1684, a chamada Revolta de Beckman. A coroa portuguesa instituíra 4 anos antes a proibição da escravização dos nativos, o que gerou um grave problema de falta de mão de obra. Para ter uma ideia da importância do trabalho indígena para o Maranhão, os jesuítas chegaram a ser expulsos de lá em 1661 por conta da sua defesa da liberdade dos povos indígenas. A coroa criou em 1682 uma companhia de comércio visando conseguir bons preços na importação de alimentos para a província e garantir a entrada de escravos africanos, resolvendo o problema da falta de mão de obra e fomentando o desenvolvimento local. Nenhum desses objetivos foi cumprido a contento e os colonos reagiram, gerando a revolta. Liderada por Manuel Beckman, fazendeiro abastado, e liderança política regional, a revolta uniu membros do clero, parte da elite econômica e população comum para expulsar novamente os jesuítas, extinguir a companhia de comércio e finalmente depor o governador-geral do Maranhão, transformando ela numa província independente governada por Beckman. A revolta durou 1 ano e terminou com a chegada de uma frota portuguesa que retomou o controle do estado e reinseriu os jesuítas, embora não tenha conseguido refundar a companhia de comércio. Beckman foi capturado e enforcado. Décadas depois, já no século XVIII, eclodiu em São Paulo um dos conflitos mais importantes da época colonial, a Guerra dos Emboabas, que foi de 708 a 709. Essa é uma das lutas ligadas diretamente ao ciclo do ouro da região de Minas Gerais. Por terem descoberto as primeiras jazidas que estavam em suas terras, ou seja, suas capitanias, os paulistas queriam exclusividade no controle da exploração. Com o fluxo intenso de forasteiros para as zonas mineradoras e, consequentemente, a disputa pelo espaço, começaram as agressões. Esses estrangeiros eram chamados pejorativamente de emboabas, palavra indígena para referir às aves com patas cobertas de penas. Com os recém-chegados protegiam os pés com botas ou panos enrolados, os paulistas, acostumados a andar descalços, deram-lhes o apelido
De um modo geral, a metrópole resolveu o conflito centralizando o controle sobre a produção do ouro, o que se fez pela instituição da cobrança do quinto, pela criação da capitania das Minas de Ouro, ligada diretamente à coroa e independente de São Paulo, e pela fiscalização direta das terras auríferas. O modelo econômico resultante dessas medidas foi aplicado em todo o Brasil. Um ano mais tarde, em Pernambuco, começava a Guerra dos Mascates. No bojo da crise do açúcar do século XVII, as lavouras canavieiras do Nordeste estavam em decadência e a elite agrária de Olinda, a mais tradicional da região, viu-se enfraquecida politicamente e coberta de dívidas. Os comerciantes do Recife, por outro lado, colhiam os frutos das 3 décadas de presença holandesa no Nordeste e viam seu povoado crescer espetacularmente, passando inclusive à posição de credores dos fazendeiros olindenses. A disputa se tornou pública em 1709, quando Dom João V elevou o Recife à categoria de vila. Olinda, a mais antiga e mais importante vila da capitania, protestou e a guerra explodiu um ano depois por conta dos impasses a respeito da demarcação das novas fronteiras. A luta armada durou meses, mas as tensões só foram aplacadas em 1714, com a anistia dos presos de ambos os lados. O nome do conflito vem do apelido pejorativo dado pelos senhores de engenho de Olinda aos mercadores recifenses, chamados de mascates. Há uma série de outros levantes coloniais documentados. Por exemplo, em 1720, Felipe dos Santos comandava em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, uma revolta contra as recém-criadas casas de fundição real. Uma década antes, em 1711, ocorria na Bahia os 2 motins do Maneta, o primeiro contra um aumento de impostos e o segundo, meses depois, cobrando ações do governo contra uma ameaça de invasão francesa, sem contar outras revoltas mais desconhecidas, como por exemplo a Conjuração de Nosso Pai, de 1666. A revolta contra Salvador Correia de Sá e Benevides, em 1660, no Rio de Janeiro, ou também a Aclamação de Amador Bueno, de 1641, em São Paulo, intimamente relacionada ao fim do período da União Ibérica e de forte caráter religioso ou messiânico, além, é claro, das incontáveis batalhas dos colonos contra a resistência negra nos quilombos. O importante aqui é salientar que nenhum desses movimentos tinha caráter separatistas ou podem ser chamados de precursores. Não são, sob esse aspecto, consequentemente do quadro geral da crise que descrevemos ao longo deste tema, mas sim partes constituintes dele, elementos que se somaram aos demais para desgastar a relação colônia e metrópole. Esses fatos podem ser vistos, portanto, como uma espécie de sintomas da doença que acometia o corpo das relações coloniais. Enfim, chegamos ao final desse episódio, tratando esses temas de forma ampla. Agora deixarei para vocês a lista de 2 livros